Graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início a mais um culto pela misericórdia de Deus. Boa noite, César, meu irmão, paz. Maravilha, maravilha, boa noite a todos, graça e paz. Bendito seja o nome do nosso Deus. Espero em Deus que todos estejam bem e crendo que o nosso Deus é aquele que está soberanamente controlando todas as coisas. E por isso, por essa certeza e por essa convicção inabalável que nós temos dele, não por nós, mas por causa de quem ele é que aqui nós estamos, para juntos celebrá-lo, para juntos adorá-lo, para juntos bendizê-lo. E de acordo com o Salmo 19, no versículo 14, quando o salmista diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Pensando nisso, tendo essa motivação e tendo em nossos lábios a adoração ao nosso Deus, certo de que ele é o nosso resgatador e o nosso Senhor, é que juntos agora, neste momento de culto, iremos continuar adorando o Senhor através dos cânticos, na voz e no dedilhar do nosso pastor Regis. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, irmãos, e vamos juntos bendizer o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos, vamos que vamos. Amém, amém. Um cântico que eu particularmente gosto muito, não é dos mais novos, talvez revele um pouco da idade, principalmente daqueles que gostam dele, mas um cântico muito verdadeiro, que fala do que Cristo conquistou por nós. Na verdade, tudo ele conquistou por nós, né? E a letra desse cântico fala sobre isso, sobre as conquistas que o Senhor Jesus nos dá através da sua obediência até a morte de cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior
Deus está no mundo, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Aleluia! E uma das coisas mais lindas que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz foi a reconciliação. Creio que a mais importante das bênçãos que o Senhor nos concede é a reconciliação com Deus Pai, é a paz com Deus, como o apóstolo Paulo fala durante todos os seus escritos, mas isso fica muito claro na carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 5. Então, a reconciliação que nós temos uns com os outros pela cruz de Cristo. Creio que você já ouviu alguma coisa a respeito da reconciliação horizontal, reconciliação vertical. É algo que só o Senhor poderia nos proporcionar, e Ele nos proporciona. E isso é tão verdadeiro que o Senhor nos diz em sua palavra que nós somos justamente ministros. Nós temos o ministério da reconciliação. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Unidos em Cristo iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, e daí inevitável, não fazermos aquela pergunta: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo nós estamos unidos, e por Ele, por causa dele, nós temos paz com Deus, e daí então a paz de Deus guarda o nosso coração. Por isso, juntos agora, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos interceder um pelos outros. Nós vamos apresentar a nossa gratidão a Deus em oração. Você na sua casa, se puder se ajoelhar, ajoelhe-se. Se não puder, curva a sua fronte. Incline o seu coração ao Senhor, para que juntos, como um só corpo, iremos a Ele em oração. Pai bendito, Pai de amor, Pai de multidões, o Senhor é inigualável, invencível, infalível, imutável, insuperável. Não há outro Deus como o Senhor. Não há quem possa, como o Senhor, nos guardar, nos sustentar, administrar de forma sublime todas as coisas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos declarando toda a nossa gratidão, reconhecendo a nossa dependência no Senhor e buscando no Senhor o perdão para os nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado, perdoa-nos pelos pecados conscientes que nós, contra Ti e somente contra Ti, efetuamos no dia de hoje. E também, ó Pai, pelos pecados involuntários. Ajuda-nos, através do discernimento do Espírito, sermos mais sensíveis a toda a Tua orientação, a Tua voz, a direção que o Senhor tem dado e continuará nos dando. Por favor, Pai, sozinho é tão difícil.
Se não for a tua dadivosa e bondosa mão, nós não conseguiremos. E é por causa da tua boa mão que aqui nós estamos. Gratos ao Senhor pelos livramentos que nós tivemos no dia de hoje, pelas curas efetuadas pelo Senhor no dia de hoje, pelos nascimentos, pelas mortes, pelas conversões, pelo teu imenso amor manifesto em Cristo Jesus. Tantos testemunhos entre nós temos do teu poder. Bendito seja o teu nome por isso. A vida do nosso irmão Cauê, a vida da nossa irmã Cristina, a vida da nossa irmã Isabelle, a vida dos outros irmãos que foram, pela tua mão, recuperados e sustentados nos momentos adversos, acometidos por tantas enfermidades. Muito obrigado, ó Deus, porque no Senhor nós temos a certeza, no Senhor nós temos esperança, e no Senhor nós temos convicção do grande dia, daquilo que está por vir. Louvado seja o teu nome, porque acima de tudo e de todos o Senhor tem agido. E tua palavra nos diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Exaltado seja sempre a tua majestade. Pai, agora nós oramos pela vida do teu servo, o pastor Luizeto, que estará agora ministrando sobre as nossas vidas, aquilo ao qual o Senhor já deu a ele com grande satisfação e responsabilidade. Use-o cada vez mais para o louvor da tua glória. Enquanto a nós, miseráveis e pecadores que somos, repreende toda distração, todo sono excessivo, toda dura cerviz, todo coração cauterizado, toda mente trancafiada, ó Deus, pelos padrões mundanos. No Senhor, nós levamos cativos os nossos pensamentos, a fim de que a tua palavra nos alcance e sejamos transformados de dentro para fora. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Crentes e confiados no Senhor, e de acordo com a tua bondade e misericórdia, o Senhor nos receberá, nos responderá. Seja sempre o Senhor exaltado. Em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, a vida do teu servo está em tuas mãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Pastor Sérgio, está contigo, meu irmão. Deus abençoe. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Que bênção, que alegria, que privilégio participar desse culto abençoado e abençoador. Depois de cânticos tão lindos também, esse momento de intercessão, já a palavra do Senhor sendo anunciada, proclamada. E quero trazer para a igreja o abraço, a lembrança do amigo, pastor Átila da Silva. Estive conversando com ele hoje pela manhã, e ele falando do carinho que ele tem pela igreja, a gratidão pelo tempo que ele passou conosco, a acolhida, como ele foi bem cuidado, bem tratado pela igreja. Eu falei para ele do amor, do carinho que a igreja tem por ele, por sua família, e aí esperando também ele participando conosco no convite que eu fiz, né, juntamente com o pastor Redney e o missionário Carlos César, para que ele esteja ministrando também a palavra do Senhor para a nossa igreja. E é extremamente prazeroso estar aí conversando com obreiros do Senhor. Também estive juntamente na tarde de hoje com o pastor Luiz Wagner, também um amigo, Benedito Pedro, pessoas que amam a nossa igreja e pessoas que a nossa igreja ama. Isso é maravilhoso, como diz o Carlos César, isso é sensacional, porque nós somos membros da grande família do Senhor. Estar com pessoas que amam a palavra do Senhor, conviver com pessoas que têm prazer em adorar, glorificar o Senhor, é maravilhoso. Procure realmente estreitar amizade, relacionamento com pessoas que amam ao Senhor, que têm prazer em servir ao Senhor. E aí você, caminhando com essas pessoas, você estudando a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, quando você encontrar pessoas que são
verdadeiros desafios para as nossas vidas, né? Você estará habilitado, você estará habilitada, né? Você estará aí fortalecido, estará fortalecida para poder compartilhar a palavra do Senhor e ajudar também esses que tanto necessitam a terem um encontro com o Senhor Jesus, a consagrarem suas vidas ao Senhor Jesus. Então, esteja fazendo isso em nome do Senhor, esteja consagrando e dedicando sua vida ao Senhor. É interessante que pode ter aquele questionamento, aquela pergunta, alguma receita para o nosso procedimento cristão nos dias atuais, diante de tantos desafios? Sim, existem várias receitas, várias instruções, vários ensinamentos na palavra do Senhor para o procedimento cristão, procedimento que agrada a Deus, procedimento que glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, de maneira devocional, nessa noite, estar meditando sobre 6 versos da palavra do Senhor. 6 versos escritos aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. Quantos anos, né? Centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, e esses versos, eles têm muito a falar para nós. Né? Versos que o apóstolo Paulo utilizou para edificar, para instruir, para orientar a igreja na cidade de Colossos, né? A igreja frequentada pelos colossenses, pelos irmãos colossenses. E é interessante que nessa carta, onde o apóstolo Paulo ele vai combater as heresias, os falsos ensinamentos e apresentar aí as instruções necessárias, os procedimentos adequados de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, esses ensinamentos, essas instruções, muito também tem a nos ensinar, a nos orientar, a nos instruir nos dias atuais, porque a palavra do Senhor se renova. O Senhor usou a vida do apóstolo Paulo, né, e usou através do Espírito Santo para a instrução, orientação e edificação desses irmãos, no ano 61 da era cristã. Mas palavras que, através da ação do Espírito Santo, nos edificam nesse ano de 2021 depois de Cristo. E eu quero compartilhar, então, a perícope, o trecho bíblico, o texto bíblico, a porção bíblica, Colossenses, capítulo de número 3, do verso 12 ao verso 17. Cada versículo assim, um ponto de instrução, né? Cada versículo é uma orientação iluminada e abençoada para as nossas vidas. E esses versos falam justamente de que, para que eu tenha um relacionamento saudável com Deus, né? Um relacionamento com o Criador, que esteja agradando ao Criador, eu preciso ter atitudes pessoais necessárias, eu preciso ter um quebrantamento, eu preciso ter a iniciativa de obedecer à orientação e à instrução da palavra do Senhor, a orientação e a instrução do Espírito Santo. E aí, em obedecendo ao Senhor e tendo um relacionamento saudável com o Senhor, então tendo um relacionamento saudável com o próximo. E aqui o texto vai falar sobre isso. Dos irmãos tomarem posições, de estarem obedecendo e seguindo as orientações, as diretrizes da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, esses irmãos estariam agradando ao Senhor, tendo um relacionamento saudável com o Senhor e tendo um relacionamento saudável com os irmãos, porque a partir do momento em que nós obedecemos ao Senhor, a partir do momento que nós nos submetemos à palavra do Senhor, fica muito mais fácil também nós nos submetermos aos nossos irmãos. Nós estamos procurando ter relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos. Se nós estamos em comunhão com Deus, fica muito mais fácil ter comunhão com o próximo. Então, tudo isso parte de uma decisão. Eu quero ter comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, eu terei comunhão com o próximo. Agora, para ter comunhão com Deus e para ter comunhão com o próximo, como eu disse, é preciso obedecer
às instruções do Senhor. Paulo, ele diz no verso de número 12, para aqueles irmãos: o que eu digo para vocês, meus amados, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Que coisa maravilhosa! Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Paulo está falando de um revestimento, de uma tomada de posição. É um revestimento espiritual, como eleitos de Deus. Tendo a consciência da eleição da parte de Deus. E aí nós lembramos das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi Ele quem nos escolheu. Maravilhoso poder ser alvo da eleição de Deus, objeto da graça e da misericórdia do Senhor, e ser convocado pelo Senhor para uma grande e maravilhosa obra que o Senhor tem para a sua igreja. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Isso é atitude, isso é posição, isso é iniciativa. Eu preciso, nessa orientação que Paulo deu à igreja em Colossos, eu preciso tomar essa iniciativa, tomar essa posição. E ter a consciência de que eu devo proceder como um revestido da parte do Senhor, né? E um revestido, né, de santidade. E um revestimento de santidade, mas um revestimento de amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ou seja, separados do pecado, separados daquilo que desagrada a Deus, e sendo amado do Senhor, e agindo como um verdadeiro amado do Senhor, amando ao próximo. E ele diz isso depois de declarar, no final do verso 11, Cristo é tudo em todos. Cristo sendo o centro das nossas vidas, sendo a nossa principal motivação, nós estaremos nos revestindo como eleitos de Deus, santos e amados. E aí ele continua, de ternos afetos de misericórdia, entendendo que se nós somos imitadores do Senhor como filhos amados, conforme Efésios capítulo 5, verso 1, conforme Paulo vai declarar, e se nós somos imitadores de Deus, e Deus é extremamente misericordioso, nós devemos também usar de misericórdia para com as outras pessoas. Ternos afetos de misericórdia e de bondade. E aí nessa linha de sermos imitadores do Senhor como filhos amados, porque é a bondade do Senhor que nos alcança, que nos abençoa, que nos transforma, que nos ilumina, que nos sustenta, que nos salva, que nos orienta. De humildade. E aí, a humildade, o maior exemplo, a maior referência é o Senhor Jesus. Aqueles irmãos deveriam se revestir, como eleitos de Deus, santos e amados, como nós devemos fazer, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Jesus é a grande referência de humildade. E aí, eu gosto muito de compartilhar Mateus capítulo 11, verso 29, quando Jesus declara: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Também Filipenses capítulo 12 vai falar sobre a questão da humildade do Senhor Jesus. E aí, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A humildade de Jesus é algo fantástico. A humildade do Senhor vem nos ensinar que nós devemos agir com humildade. Aqueles irmãos deveriam agir com humildade, e nós precisamos agir com humildade. Principalmente nos dias atuais. Agir com humildade nos dias atuais é um desafio, mas é algo que agrada ao Senhor. E aí ele vai dizer também um revestimento que deve ser contemplado com a bondade, com a humildade, mas com a mansidão. Com a mansidão. Desafio. Demonstrar mansidão nos dias atuais. E para mim, meus irmãos, como um sanguíneo, é um desafio tremendo, mas é necessário. E aí, quando nós temos, inclusive, aquela visão de ovelha, né?
Porque a gente tem a visão da ovelha sendo mansa, mesmo quando a ovelha ela demonstra aí uma certa rebeldia, mas geralmente você tem uma imagem de que a ovelha ela demonstra mansidão. E aí Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o leão, mas ele também ele é o cordeiro, ele é o sacrifício perfeito. E com mansidão, com ternura, com extremo amor por nós, o cordeiro perfeito se ofereceu em sacrifício, com mansidão, para a salvação das nossas almas. E aí ele diz também de longanimidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, de extrema paciência. O Senhor é longânimo. E ele demonstra essa longanimidade, esperando os homens alcançarem a salvação. Ele é extremamente longânimo para conosco. E nós precisamos nos revestir também de longanimidade. E aí no verso de número 13, ele diz, suportai-vos uns aos outros. O Senhor nos suporta. E Paulo está dizendo, vocês precisam suportar uns aos outros. E aí nós devemos suportar uns aos outros. E suportar é dar suporte. É apoiar. Nós somos suportados, nós somos apoiados pelo Senhor, nós somos amparados pelo Senhor. E Paulo está dizendo, olha, vocês devem suportar uns aos outros. E aí nós devemos suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. E aí, Paulo ele vai entrando, ele vai seguindo o caminho e ele vai apresentando conceitos cada vez mais necessários para que os servos e as servas do Senhor estejam exercitando na igreja do Senhor. Perdoai-vos mutuamente. Ele está dizendo, vocês devem se perdoar uns aos outros. E aí, eu sendo perdoado, eu recebendo perdão e liberando perdão, perdoai-vos mutuamente. E ele diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E se eu tenho magoado, tenho ferido alguém, eu já quero pedir perdão em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos liberassem o perdão para mim, em nome de Jesus. O Senhor Jesus declarou que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, tampouco o Senhor nos perdoará. E vou dizer uma coisa, é tão gratificante quando existe uma reconciliação, quando há liberação de perdão, quando há aquele quebrantamento, a pessoa que erra pede o perdão, a pessoa ferida libera o perdão. E perdoar não é esquecer, mas perdoar é lembrar sem sofrimento. Olha, você me feriu, mas isso ficou no passado, isso não me machuca. Me alegra o fato do reconhecimento de você ter se arrependido e ter procurado corrigir o curso da sua vida. Isso é maravilhoso, é tão bom quando nós ofendemos alguém e nós, de forma quebrantada, nós pedimos perdão. E a pessoa diz, olha, você está perdoado. É um peso que sai de nossas vidas. E também da mesma forma, quando alguém pede perdão para nós e nós liberamos o perdão, nós liberamos aquela pessoa de um peso, de um fardo. Assim como o Senhor, Ele faz conosco. Quando nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e nós sentimos o perdão do Senhor, sentimos um refrigério, sentimos um alívio. É maravilhoso, é tremendo. Que essa orientação do apóstolo Paulo aos Colossenses seja presente e seja uma realidade na Igreja Batista Betel e na realidade na vida de cada um que está participando desse culto, que está assistindo esse culto, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome do Senhor Jesus, na vida de cada família, de cada igreja, de cada servo, serva do Senhor.
E aí ele vai entrando, ele vai seguindo, ele vai apontando o caminho e ele vai trazendo ainda mais conceitos, né? E vai numa crescente. E aí ele chega no versículo de número 14, ele diz: acima de tudo, acima de tudo isto, porém, e seja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o amor é o vínculo da perfeição, e Paulo está alertando a igreja, trazendo a memória da igreja, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo deve estar o amor, porque é o vínculo da perfeição, porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor é a razão de nós termos sido criados, salvos, selados pelo Espírito Santo e sustentados pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. E aí, ele diz no verso de número 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, seja a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Porque paz não é ausência de guerra, mas paz é presença de Deus. E Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso de número 27. Então, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o mediador, seja o árbitro, seja o mediador em vossos corações, Paulo está dizendo para a igreja. E também deve ser essa a realidade para a nossa igreja, para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. E aí, a paz de Cristo presente no meu coração, na minha vida, na minha mente, eu terei paz com meu irmão. Eu estarei muito mais habilitado para amar, para respeitar, para ser longânimo, paciente, para perdoar e para pedir perdão para o meu irmão e para a minha irmã, para a família de Deus, para a família cristã. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fossem chamados em um só corpo, o corpo chamado igreja. E aí, corpo é unidade. Vocês estão me vendo agora, vocês estão vendo a minha cabeça. Aliás, a minha cabeça está ficando cada vez mais com entradas, os meus cabelos estão sendo arrebatados, eu tenho tentado resistir a esse arrebatamento, mas a idade está chegando. Mas vocês estão contemplando os meus olhos, vocês estão contemplando as minhas orelhas, o meu nariz, né? Eu sei que eu fui privilegiado com o nariz que eu tenho, né? Vocês estão olhando os meus lábios, que são finos, né? Vocês estão olhando aí o meu queixo, e aí eu tenho um queixo, né? Em abundância, e aí vocês estão me vendo, vocês estão vendo o meu pescoço, né? Vocês estão vendo aí o meu tórax coberto pela camisa, mas vocês estão vendo meus braços, minhas mãos, os meus dedos, e aí vocês estão vendo um corpo, né? Vocês estão vendo aqui parte de um corpo. E aí quando nós imaginamos todo o corpo, é um corpo só. E aí você olha para o teu corpo, é um corpo só com vários membros. E aí você tem a cabeça, e a cabeça que dá o comando central para o corpo. E essa é a visão da igreja. Cristo, cabeça. É a cabeça o que dá o comando. E aí nós somos participantes desse corpo, membros desse corpo chamado igreja. A igreja do Senhor é um só corpo. E se é um só corpo, eu tenho que cuidar bem dos outros membros e preciso ser bem cuidado pelos outros membros. É lindo isso que nós estamos lendo aqui. Como é lindo o cântico que o pastor Ednei cantou. É sensacional.
A questão da unidade. Eu sei que foi pago um alto preço para que em Cristo fôssemos um, meu irmão. É lindo isso, é lindo demais. A questão da unidade, a questão do companheirismo, a questão da comunhão. E ele diz, e sede agradecidos. Paulo diz para aqueles irmãos, vocês precisam agradecer. Vocês precisam ter um coração grato. Como nós precisamos agradecer ao Senhor. Amados, ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava passando na rua para fazer uma atividade e eu encontrei uma jovem com uma menina e ela sentada na calçada e vendendo panos de prato. E além daquela criança tão linda que estava com ela esperando também uma criança no seu ventre, ela gestante. E ela pediu para que eu comprasse um pano de prato, mas eu estava sem trocar e ela disse, você pode pagar uma quentinha para mim? E aí, meus irmãos, eu fui comprar uma quentinha. E que privilégio poder ser abençoado pelo Senhor e ter condições de chegar numa cantina e poder comprar uma quentinha para uma pessoa que está precisando se alimentar. E sabendo que em casa eu tinha me alimentado, eu tinha almoçado, eu tinha comido uma fruta, eu tinha bebido uma água gelada. Quando eu voltei com a quentinha para oferecer para aquela jovem, uma jovem bonita, eu disse, você é uma menina bonita, você tem uma filha bonita, e você está esperando um filho. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei o alimento para ela, mas disse, olha, você precisa de Jesus. Você precisa procurar uma igreja séria. Entrega a sua vida a Jesus. Ainda apontei porque na calçada próxima aqui, a primeira igreja batista em São Vicente, o templo, eu disse, olha aqui, ó, tem a primeira igreja batista em São Vicente. Entrega a sua vida a Jesus. Você é casada? Sou. Entrega a sua vida a Jesus. Sua família precisa de Jesus. E meus irmãos, eu preciso agradecer ao Senhor, porque eu sendo abençoado pelo Senhor e tendo o privilégio de poder, muito mais do que levar o pão, a quentinha, e assim que eu entreguei a quentinha, a menininha já começou a mexer na comida e comer aquela comida, aquele frango que estava na marmita, na quentinha, e poder falar do amor de Deus. Nós somos abençoados. Meu irmão, você é abençoado. Minha irmã, você é abençoada. Nós choramos com a barriga cheia, e alguns com a barriga bem cheia. Nós somos abençoados, meus irmãos. Nós somos abençoados. Outro dia, estava entrando aqui no prédio, depois de levar a Lola para passear, a Lola, a cachorrinha da família, e foi já à noite, já um determinado horário da noite, e aí tinha um sujeito mexendo no lixo em frente aqui ao prédio. E ele viu aquela máscara, Jesus, o fôlego de vida, e ele ficou apaixonado, ele disse, que máscara linda! Ele perguntou se eu tinha roupas para ele, se eu tinha máscara para ele. Ele disse, você pode esperar um pouquinho? E eu vim aqui para o apartamento, deixei a Lola, peguei rapidamente com a Néia, com a Juliana, algumas roupas, peguei aí também biscoito, e aí peguei uma máscara daquela, que estava limpa, e levei para ele. E pude falar de Jesus para aquele homem,
Mas a gratidão daquele homem feliz da vida e dizendo que ia usar aquela máscara para mostrar que Jesus é o fôlego da vida. Gente do céu, duas situações em que eu me senti extremamente abençoado pelo Senhor e sendo um instrumento de bênção para pessoas passando por necessidade. Não temos tempo a perder, meus irmãos. Precisamos ter um coração agradecido, e com o coração agradecido nós poderemos fazer a diferença e sermos instrumentos nas mãos de Deus. Dê graças, meus irmãos. Deem graças, meus irmãos. Sejam agradecidos ao Senhor. Ele diz no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, não é a série do Netflix, do Amazon Prime. Não, não é o time de futebol, não. O que tem que habitar é a palavra do Senhor. São as instruções do Senhor. Pode continuar assistindo o seu filme, desde que seja um filme decente. Pode continuar torcendo pelo seu time, porque eu torço pelo meu time e quero que ele seja cada vez mais campeão. Mas a palavra do Senhor é que deve ter a prioridade, que deve ter a primazia. A palavra do Senhor. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão famintas, e nós precisamos ter a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós. É interessante que ele poderia dizer, habite em vós a palavra de Cristo. Ele diz, habite ricamente, habite com abundância. É primazia, é com riqueza. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quando ele diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, a palavra de Cristo habitando e tendo a primazia, estaremos em condições de instruir e aconselhar ao próximo. Ele diz, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Por quê? A palavra de Deus habitando ricamente na vida de cada irmão ali da igreja em Colossos, os irmãos estariam habilitados para estarem se instruindo mutuamente. Da mesma forma, a Igreja Batista Betel, quanto mais os irmãos participarem de escola bíblica dominical, culto de intercessão, estudos bíblicos, tendas, participar das celebrações e também estar meditando de dia e de noite na palavra do Senhor, estando a cada irmão e cada irmã aberta para receber as instruções do Senhor, a ministração do Espírito Santo. Quanto mais isso acontecer, quanto mais irmãos e irmãs se envolverem, muito mais irmãos e irmãs estarão habilitados para estarem instruindo e aconselhando uns aos outros, ou seja, estarão cada vez mais habilitados para o discipulado, para a instrução bíblica. E é fascinante nós observarmos irmãos que são discipulados e que depois se tornam discipuladores. E aí é discípulo gerando discípulo, para a glória do Senhor. Ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, prestando culto, prestando celebração, prestando adoração ao Senhor. E aí ele diz, com gratidão em vossos corações. Mais uma vez aí, ele vem destacar a questão da gratidão. E é sempre bom lembrar, eu gosto de trazer isso à memória. Gratidão é a memória do coração. Às vezes eu fico lembrando das pessoas que me falaram de Jesus. Aí eu agradeço ao Senhor por essas vidas que foram instrumentos, Senhor, para abençoarem a minha vida. Aí eu lembro das pessoas que acreditaram no meu chamado e me enviaram para o seminário, pessoas que me sustentaram em oração, e aí eu lembro das irmãs e dos irmãos,
da Igreja Batista Betel, de outras igrejas que sempre dizem, olha, eu sempre oro pelo seu ministério, por sua vida, por sua família, pelo seu ministério. E aí eu tenho que ser grato a Deus e eu louvo ao Senhor, porque eu ouço não somente isso da parte dos irmãos da Igreja Batista Betel, mas eu ouço isso de outros irmãos. Uma ocasião, o pastor falou, olha, a minha esposa estabeleceu no coração orar por alguns obreiros, e você é um desses obreiros. Ela disse que ora por você, que intercede por sua vida, por sua família e por seu ministério. Como não ser grato? Como não ser grato a uma atitude de solidariedade, de fraternidade de um irmão, de uma irmã? É maravilhoso isso. E podermos juntos louvar, glorificar, exaltar ao Senhor com corações agradecidos. Pouco tempo atrás, Papai do Céu levou pastor Walter Santos para a sua morada. Pastor Walter Santos, ele foi para a presença do Pai. E aí eu pude ligar para a irmã Zeni, esposa do pastor Walter. E como foi gratificante, conversando com ela e ela falando dos feitos do Senhor na sua vida, na vida do pastor Walter. E aí lembrando o tempo que eu era adolescente, que eu era jovem na primeira igreja batista em São João de Meriti. E lembrando de tantas coisas lindas que nós vivemos juntos. E meus irmãos, eu liguei para consolar a irmã Zeni, mas eu fui consolado, porque na realidade ela já estava consolada pelo Espírito Santo, porque ela sabia louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, e ela e o pastor Walter me ensinaram a louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nossos corações. Há essa orientação de Paulo para a igreja, uma orientação sadia, linda para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, a cereja do bolo. Paulo encerra essa perícope, Carlos César gostou, dizendo, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Vivam por Jesus, vivam para Jesus, façam pelo Senhor. Seja em palavra, seja em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Agindo pelo Senhor Jesus, vivendo pelo Senhor Jesus, vivendo para o Senhor Jesus, agindo para o Senhor Jesus. Dando por ele, pelo Senhor Jesus, graças a Deus Pai. A esse Jesus que é o Cristo, que é tudo em todos, que se sacrificou, que morreu, mas que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Aqui uma receita. Os dias são difíceis. É um desafio conviver numa comunidade. É um desafio conviver com os irmãos. Se nós observarmos essas instruções do apóstolo Paulo aos Colossenses, se nós aplicarmos essas instruções, se nós levarmos a sério, se nós procurarmos viver e seguir essas orientações, nós seremos extremamente abençoados, fortalecidos e capacitados pelo Senhor para termos um relacionamento sadio com o Senhor e um relacionamento sadio e abençoado com o nosso próximo. E teremos comunhão. Aqui está uma receita abençoada, uma receita abençoadora, agindo e levando a sério essas instruções
E estas orientações, seremos um corpo em Jesus, teremos uma aliança abençoada com o Senhor, uma aliança abençoada com os irmãos e com as irmãs que compõem o corpo de Cristo chamado Igreja do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ser igreja. Como é bom ser família de Deus. É maravilhoso. Como é prazeroso poder chamá-lo meu irmão. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por tua palavra. A própria leitura da tua palavra, ela nos fala, ela nos abençoa. Não precisaria nem ser pregada, porque a tua palavra por si só fala através da ação do Espírito Santo, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos servindo ao Senhor, como povo, como servos do Senhor, como família do Senhor. Ó Deus, eu peço a bênção contínua do Senhor sobre os irmãos e irmãs que aqui estão, suas famílias aqui representadas, e todos aqueles que estão assistindo e participando desse culto, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja trabalhando as nossas vidas, santificando, transformando, corrigindo o curso, Senhor, das nossas vidas para o louvor da Tua glória. Que estejamos nos revestindo, Deus, do Senhor. Que estejamos revestidos da Tua graça e do Teu poder. Que tenhamos atitudes de verdadeiros santos e servos do Senhor, revestidos, ó Deus, de bondade, de misericórdia, de graça, ó Deus, de amor, que sejamos filhos amados, filhas amadas do Senhor, na essência da palavra, amando e respeitando ao Senhor e amando e respeitando uns aos outros. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Dá-nos ainda um final de noite extremamente iluminado e abençoado, abençoando o sono e o sonho de cada irmão e cada irmã, e concedendo uma manhã iluminado na Tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.